Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. O tema da mensagem é a tríade que sustenta a vida cristã. Ou seja, a nossa vida ela é sustentada em 3 pontos. E eu quero falar sobre isso no último versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Amém? Então diga comigo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior deles é o amor. Senhor Deus, fala com a tua noiva, com a tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. E eu peço ao Senhor, unja a minha boca, unja a minha mente, o meu coração, para que eu traga a palavra que o Senhor quer ministrar a este lugar. Eu também peço, unja os ouvidos daqueles que irão ouvir, Senhor. Toma conta deste ambiente, ó Pai. Venha ministrar na nossa vida, porque nós carecemos da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. A igreja de Coríntios era uma igreja avivada, espiritual, né? Nós que somos pentecostais, eu fico olhando Paulo escrevendo sobre os dons. Paulo fala: ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom de maravilhas, ainda que eu... E ele começa a citar a igreja de Coríntios como uma igreja pentecostal, era uma igreja avivada. Eu consigo ver os irmãos de Coríntios glorificando a Deus, exaltando a Deus, um culto alegre, um culto, sabe, vivo, aquele culto que tu sai querendo voltar. Mas a igreja de Coríntios tinha sérios problemas, porque ela fazia muito barulho, mas o fruto da igreja simplesmente não havia muitos. E Paulo repreende a igreja de Coríntios. Embora nós olhamos, né, e pensamos: pastor, mas como é bom ir num culto avivado? É gostoso, mas não adianta avivamento sem mudança de vida. Não adianta eu falar em línguas, eu profetizar, eu orar, se de repente a minha vida cristã não condiz com aquilo que eu estou fazendo. Paulo começa a dizer lá em Coríntios, vocês conhecem por aí, quando tiver falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu levasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada seria. Sabe, Paulo começa a falar sobre a tríade que mantém o cristão de pé, e ele começa a falar uma palavra chamada fé. Diga comigo: fé. A palavra fé no grego é pistis. Eu estou estudando um pouquinho de grego, e é interessante que essa palavra pistis no grego, se você olhar o original, porque a Bíblia foi escrita no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra pistis, ela não fala só de uma fé, vamos dizer assim, eu acredito em alguma coisa. Não. A palavra pistis é uma fé que crê sem ver, toma posse sem estar nas mãos, faz menção daquilo que ainda não aconteceu. Hebreus capítulo 11, verso 1, o escritor diz assim, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A nossa fé, e é por isso que nós estamos aqui, a nossa fé é a principal coisa que muitas pessoas estão perdendo hoje. Muitas pessoas estão perdendo a fé. Tantos escândalos, tantas decepções. Nós às vezes olhamos assim para uma pessoa e nós pensamos: é uma pessoa de Deus. E quando nós começamos a conviver, né, nós começamos a ver que o fruto não condiz com aquilo que está naquela árvore. E quantas pessoas estão perdendo a fé? E Paulo, escrevendo aqui na sua carta, ele diz: permanecem a fé. Por que a fé, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo quer tirar a tua fé. Ele quer fazer você duvidar das promessas de Deus. Ele quer fazer você não crer. E tem pessoas hoje que, quando criadas num berço cristão, conhecem a Cristo, quem sabe desde pequeno, temem a Deus, mas muitas vezes, diante desse, balançar,
de tantas coisas que têm acontecido no mundo, a sua fé fica abalada. Eu quero dizer aqui que muitas pessoas, o Espírito Santo fala isso comigo hoje, que hoje estão assistindo pela live, ou estão aqui neste lugar, passaram por problemas tão difíceis na sua vida que a sua fé ficou abalada. Pastor, mas eu nunca deixei de crer em Deus. Claro que não, você crê em Deus, é por isso que você está aqui. Mas muitas vezes você ficou sem forças para orar, sem forças para congregar, sem forças para buscar a ajuda de Deus, e parece que Deus resolve o problema de todos menos o seu. E você olha para dentro da sua casa, da sua vida, e você fica assim: meu Deus, por quê? A tua fé está, quem sabe, abalada. Mas eu tenho uma notícia boa para você hoje aqui. O teu Deus, que conhece a tua história melhor do que eu, aleluia, que conhece a realidade, aquilo que está escondido dentro do teu coração, Ele manda dizer para você, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E enquanto eu prego esta palavra nesta noite, o Espírito Santo, aleluia, aquele que é Deus, aquele que nos ajuda, aquele que nos socorre, aquele que está conosco nos momentos difíceis, Ele vai te encher de fé nesta noite. Ele vai solidificar a tua fé para que você possa continuar crendo e sabendo que Ele é Deus na tua vida. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que seguiu ao Senhor, nenhum deles passou por essa vida sem ter a sua fé balançada. A Bíblia usa uma expressão que Deus prova a nossa fé no fogo. Aleluia! Abraão, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12 que ele sai da sua parentela, ele vai para uma terra que Deus havia mostrado ainda a Abraão. Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Mas os anos se passam e Abraão começa a envelhecer, a sua esposa começa a envelhecer, e parece que a promessa não acontece. Mas Abraão, mesmo diante de tudo isso, ele crê, ele cria na promessa. Certa vez ele sai da sua tenda e ele começa a falar com o pai, porque ele era homem como você e eu. Ele passava por tribulações, por lutas, e quando a nossa fé é provada, nós perguntamos para Deus: Deus, e aí? O tempo está passando, as coisas não estão acontecendo. Por isso que Abraão falou: será que Eliezer, o meu mordomo, vai ser o meu descendente? Será que é dele que o Senhor fará uma grande nação? Mas Abraão sai do meio da tenda, Deus manda ele sair e fala: Abraão, conta a estrela do céu. Aí Abraão começou a contar, 1, 2, conta, Abraão. Senhor, eu não conheço. Conta as areias do mar, Abraão. Abraão começa a ver e contar: assim será na tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu sou um Deus que quando eu prometo, eu cumpro aquilo que prometo. E aquilo que eu faço na vida do homem e da mulher é incontável, aleluia. Não tem como mensurar, não tem como você entender, porque Deus ainda é o mesmo. Você crê nessa palavra, amém? Abraão sai, começa a contar aquilo tudo. E lá em Romanos capítulo 4, Paulo escrevendo aos Romanos, defendendo, fazendo uma ortodoxia da fé. Paulo, ele olha assim e começa a dizer assim: Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. E ele fala: olha, Abraão foi justificado pela fé. Engraçado que na época de Abraão não havia, Jesus não havia vindo ao mundo, sabe, diácono do céu. E todos os homens criam numa promessa do Messias. Todos os homens esperavam a promessa de que haveria um que iria resgatá-los da mão do inimigo. Haveria um que pagaria a dívida entre o homem e Deus. E Abraão, certa vez, eu creio que quando ele estava lá em Moriá, ao sacrificar o seu filho, próximo a isso, Deus manda ele parar e prover um cordeiro, e ele começa a fazer um altar ao Senhor, e ele começa a glorificar ao Senhor. E eu creio, a Bíblia não revela, mas quando Jesus certa vez estava pregando, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão me viu e ficou contente. Sabe o que é isso, meu querido? A fé faz você ver o impossível. A fé faz você ver aquilo que vai acontecer lá na frente na tua vida. A fé revela segredos. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Eu quero revelar segredos a você. Se você tiver com fé, se você crer nesta noite, nesta palavra, nesse evangelho, o Senhor Jesus vai se manifestar na tua casa. O Senhor Jesus vai se manifestar na tua vida. O Senhor Jesus vai trabalhar. Pastor, mas está difícil lá em casa. Está difícil, parece impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Você crê nessa palavra, amém?
A mulher com fluxo de sangue. Eu fico pensando, 12 anos, uma mulher com uma hemorragia constante. 12 anos. Quem já viu um milagre aqui, assim, ao vivo, assim? Um milagre. Eu já tive a oportunidade de ver um milagre assim com os meus próprios olhos. Nunca ninguém viu um milagre aqui? Alguém levantado na cadeira de roda? Lá, nosso irmão Santos lá viu um milagre. Pela graça de Deus, eu já orei, já aconteci, vi um milagre na minha frente, através de uma oração. Mas eu vi um milagre, eu já contei isso muito aqui, uma cega voltar a ver. E eu não sei se ficou mais impressionado o cego ou eu que orei. Porque eu nunca tinha visto um cego voltar a ver. Uma pessoa sem visão. E eu estava lá em Manaus, nós tínhamos levado um pastor, que Deus usava ele em curas, e ele era um homem de Deus, lá de Recife, um homem tão simples. O meu pastor, presidente, me liga e fala assim: estou levando um pastor aí que Deus usa ele em prodígios e maravilhas. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei meio assim, né? Que a gente fica um pouco assim, né? Não conhecia o pastor, não sabia quem ele era, mas já que o meu presidente tinha falado para nós recebermos ele, nós éramos uma das maiores igrejas do campo, nós recebemos o pastor. E fizemos um culto e anunciamos: você que está doente, você que tem uma enfermidade, venha que Jesus vai te curar. Porque quem cura não é o pastor. Quem é que cura? É Jesus. E aí, meu irmão, fiz o culto domingo do céu, um monte de gente na cadeira de roda, parecia um SUS. Gente andando assim, eu falei: meu Deus do céu. E veio o pastor, nunca vi o pastor na vida. O pastor chegou para mim assim e falou assim, lembro até hoje disso: hoje você vai ver algo extraordinário aqui, Deus vai fazer uma grande obra aqui. E no meio da igreja tinha uma irmã que ela era surda de um ouvido, e esse pastor mandou a irmã se levantar: se coloca aí em pé, eu nem conhecia. E aí eu sabia que ela era surda, e aí Deus usou ele em revelação: a senhora é surda de um ouvido, né? Aí ele, em nome de Jesus, volte a ouvir. A mulher voltou a ouvir. Ele profetizou para uma irmã que não tinha filhos, que Deus ia dar um filho para ela e para o esposo dela, e hoje está lá, a Isa, né? Isabel, né? A menininha lá do Marcos. Está lá, Deus deu um filho. Deus, ele cumpre promessas. Eu fiquei vendo aquilo tudo, eu fiquei impactado com aquilo tudo. Quando chegou, foi embora, Jesus fez muitos milagres na igreja. Nós fomos para uma pizzaria comer com ele depois do culto, conversando com ele, um homem simples, do interior do Recife. Simples. Ainda falou para mim: pastor, mas não, tem hora que eu oro e não acontece nada. Quem faz o milagre é o Senhor. E eu olhando aquela cena e tudo, passou uma semana. No outro domingo me aparece uma senhora, carregada pela mão por uma jovem, e com um óculos escuro no rosto. E ela sentou-se próxima à igreja, na frente. E aí o pastor falou: pastor, ela veio aqui para o pastor orar. Eu falei: mas o pastor já foi para Recife. Aí eu falei: não, é porque ela é cega. Ela trouxe a mãe dela para Jesus, para que o pastor orasse. Ele foi embora, foi embora. Aí eu desci do culto e falei para o irmão: o pastor que ora foi embora para Recife. E aí o Espírito Santo falou comigo: mas quem disse que ele fazia o milagre? Aí me deu uma loucura de fé. Diga assim: a fé é loucura. Que é dom do Espírito, sabe? É aquele dia que você precisa de um milagre e você dá uma loucura assim, você diz: a porta vai abrir. Essa pessoa vai ser curada. Parece impossível, mas meu Deus vai agir. Eu vou ver o milagre com os meus olhos. Você dá uma loucura de fé, que é dom do Espírito Santo. E eu falei: Deus vai te curar hoje. E aí eu já contei essa história, mas depois orei pela essa senhora. Orei, mas não orei tão fervoroso do céu. Em nome de Jesus, volte a ver. Em nome de Jesus. Tirou. Está curado em nome de Jesus. Tira o óculos da mulher, o olho da mulher branco. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí o coração acelera, né? Tipo, meu Deus, eu criei tanto. Já aconteceu quando você tem fé e não acontece? Alguém disse que não é porque você não tem a fé, você teve fé. Mas de repente não é o tempo de Deus. De repente a circunstância não era aquela, porque Deus tem a sua vontade. Só que o Espírito Santo de Deus me usou e eu falei: a senhora vai e voltou. Quanto tempo a senhora demorou para ficar cega? Foi tantos dias, tantos anos. Então dentro de 3 dias a senhora voltará. Eu dei um prazo assim. E quando eu acabei do culto, estava um diácono que era muito meu amigo, falou: meu Deus, pastor, aquela foi demais. Pensando que eu tinha colocado uma data assim aleatória. Mas não era. Foi o Espírito Santo que falou comigo. E eu fui para casa e eu fui o quê?
Orar. Desesperadamente. Por quê? Porque eu tinha falado aquilo no culto, fiquei preocupado, mas passou o primeiro dia, eu tenho um problema de amnésia muito grande, sabe? Às vezes eu esqueço, aí quando foi no segundo dia eu esqueci de orar. Terceiro dia eu esqueci, falei, descansei. Está na mão de Deus. Eu pensei, nunca ouvi aquela senhora, não sei se vai voltar também. E fiquei meio preocupado. Quando chegou no outro domingo, chega a senhora com a filha dela vindo. E eu perguntei, como que aconteceu? No outro dia meu olho começou a ver, comecei a ver vulto. No outro olho comecei a ver melhor. E no terceiro dia, como o Senhor falou, Jesus me curou. Dá prova do Senhor Jesus, porque ele merece, porque ele faz isso. Queridos, eu confesso que eu fiquei mais assustado do que a cega que viu. Por quê? Porque eu nunca tinha visto um milagre. Você crê em milagre? Você crê? Eu não sei porque o Espírito Santo de Deus parou aqui nesse ponto. Você precisa de um milagre na tua vida? Você precisa de um milagre? Quem sabe você está aqui pedindo por um milagre? Aleluia! Se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue, ela creu tanto que ela toca em Jesus na hora das suas vestes. Ela estava fraca. Deus me mostra aqui que você está fraca. Você está cansada. Sabe quando a gente está sem força, diácono do céu? Parece que você está andando e parece que você não consegue sair do mesmo lugar. Mas aquela mulher mesmo fraca, ela não desistiu. E é por isso que Deus manda dizer para você, não desista. Aleluia. Ela enfrentou uma multidão. Pastor, não aguento mais enfrentar os obstáculos. Não desista, porque Deus vai te dar a tua vitória. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquela mulher creu. E a Bíblia diz que ela enfrentou a multidão e tocou na orla de Jesus. Na mesma hora aquela mulher foi. Diga comigo, a fé. A fé nos mantém firmes. A fé nos salva. A fé nos cura. A fé opera maravilhas. Sabe, meu querido e minha querida, por isso que ele fala assim, a fé, aí depois vem o segundo nome, diga comigo, a esperança. A esperança. A esperança no grego é elpis. Aquele que espera sem ter. Aquele que crê, sabe, é esperar alguma coisa. E a esperança demanda uma palavra chamada tempo. Não tem como esperar sem ter o... Me lembro que quando eu entrei na escola de sargentos, tinha uma frase assim na época, na ESA, assim, ninguém pode parar o avanço do tempo. Engraçado que na ESA o dia começava às 4h30 da manhã e terminava às 11 da noite. Então os dias eram tão longos que parecia que o tempo não dava. Enquanto para todo mundo que eu estava lá dentro foi pouquinho de tempo, para mim parecia uma eternidade. Um curso de 10 meses pareceu 3 anos de faculdade. E parecia que o tempo não andava, mas o tempo anda. E aquele que espera no Senhor, a Bíblia diz, renovarão as suas forças. Nós temos que esperar, aleluia, o tempo do Senhor. Esperar o momento de Deus agir na nossa causa, esperar. E essa espera demanda uma entrega. Abraão esperou quantos anos? Quantos anos para ser pai? 25 anos. José esperou 13 anos para se cumprir o sonho dele. Ele entrou no Egito como escravo e depois de 13 anos ele saiu como governador. Ele foi governador. Davi esperou 13 anos para começar a ver a promessa se cumprir, daquela unção que Samuel colocou na sua vida. Eu fico imaginando até Jesus. Eu fico imaginando Jesus, né? Ele não podia começar um ministério antes dos 30 anos. Sabia disso, né? Porque o homem era declarado homem no tempo de Jesus após os 30 anos. Antes era menino. Então, se ele começasse o ministério antes, então quando ele estava lá na casa, naquele casamento, lá em Caná da Galileia, e que a mãe dele chama ele, e ele fala assim, ainda não é chegada a minha... O que ele está dizendo aí? Jesus certamente ali, ele ainda não tinha 30 anos. Ele estava perto. Quem sabe ele fazer aniversário no outro mês. E ele chega para a mãe dele e fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque eu creio que Jesus, dentro de si, muitas vezes, ele também, até como filho de Deus, ele teve que esperar o tempo. E por que nós não gostamos de esperar? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Agora, é fácil esperar? Meu Deus, eu não gosto de esperar pizza. Quando eu peço a pizza, será que demora muito? Eu não gosto de esperar hoje, você não gosta de esperar nada. Você quer que tudo aconteça no teu tempo.
Esperar algo demanda você ter uma palavrinha chamada paciência. E nós somos impacientes. Nós somos ansiosos e nós queremos as coisas para já. E essa espera, por isso que a palavra Paulo escreveu, fala, ei, a fé, a esperança. Por quê? Porque a fé é a base, aonde você constrói a tua carreira com Cristo. E depois vem uma outra camada por cima, chamada esperança. Aquilo que está sobre o tempo, está sob a vontade, está sob a direção do nosso Deus. E esperar não é fácil, esperar demanda tempo, demanda sacrifício, demanda confiança, demanda esperança. Mas hoje Deus manda dizer para você, a esperança, ela não traz confusão, porque o Espírito Santo que é derramado sobre a tua vida, ele vai cumprir no tempo dele aquilo que prometeu para nós. Oh, maravilha de Deus! Não existe, levanta a mão assim para o alto e glorifica a Deus. Não existe Deus como o teu Deus, minha querida. Não existe Deus como o teu Deus, meu amado. Não existe Deus como esse Deus que nós servimos, que cumpre as suas promessas. Vai acontecer, vai se cumprir, aleluia. As promessas de Deus, aleluia, vão se cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Elvis, expectativa do futuro. Não é dúvida, é a certeza do que virá. Esperança nos sustenta na hora da dor, aponta para a eternidade. Esperança impede que nós desanimemos. Já pensou, você recebe um laudo médico e o médico diz, olha, infelizmente não é, deu ruim. Você sai do médico dizendo assim, vou morrer, acabou. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Eu e a pastora estivemos num lugar visitando um parque de um senhor, ele não era evangélico. Ele não era. Eu fiquei impressionado com a história dele. E ele recebeu um laudo de câncer em 1970 e alguma coisa. E o médico disse, era no pulmão, você vai viver apenas 6 meses de vida. E aquele homem, ele falou assim, eu quero morrer, mas eu quero deixar um legado. E ele começou a construir uma cidade com restos de material reciclado. Ele começou a construir um castelo, começou a construir. E quando ele começava a ficar mal do céu, ele dizia para os filhos dele assim, eu não posso morrer ainda porque eu não construí aquela casa. Eu não posso morrer ainda porque eu tenho que construir aquela cidade ali, aquela rua. Queridos, aquele irmão viveu 22 anos, aquele senhor viveu 22 anos construindo. E quando perguntaram para ele, ele estava doente? Estava, mas por que ele não morria? Porque ele tinha algo a fazer. Você não pode se render, você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode parar, você não pode recuar, meu querido e minha querida, não desista. Não, Deus vai cumprir a promessa na tua casa, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Você recebe essa palavra nesta noite? Sabe, o mundo tem certeza, mas o cristão tem promessa. Aleluia! A esperança mantém o cristão de pé mesmo no vale. A esperança alimenta a nossa perseverança. Nós não podemos parar. Tem uma frase no exército, quando a gente vai correr, eu vou chegar, nem que eu tenha que me rastejar. Quantas vezes eu estava morto? Uma vez botaram meu nome, Jussiel, Corrida do Infante. Você vê que eu sou gordinho, mas na época eu não era não, na época eu corria bem, gostava de correr. Só que eu corria assim, 8 quilômetros, 9 quilômetros. Aí botaram meu nome para correr. Hoje eu não corro isso não, naquela época eu corri. E aí, botaram meu nome para correr, eu perguntei para uma amiga, quantos quilômetros? É uma maratona. Aí eu falei, uma maratona? Quanto que é uma maratona? 32, né? 42 quilômetros. Foi o quê? 42 quilômetros? E como eu estava no exército, eu recebi aquela notícia, se parar no meio do caminho já sabe. E eu fui bem, uns 12 quilômetros, 15, 16, quase morto, mas fui. Quando chegou nos 16 quilômetros, começou a me dar uma dor aqui assim, parecia que eu ia morrer. Mas aí a corrida da infantaria, os infantes são pessoas maravilhosas, que não se incentivam a continuar. Um bom entendedor aqui. E aí o infante falou para mim assim, não para, não para. E eu fui até o fim, quase morri. Eu cheguei no final, eu perdi quilos, de tanto que eu sabe?
Aí tinha aquela água que ele jogava na nossa cabeça. Eu já não estava mais vendo nem para onde eu ia. Eu só pegava a água assim e jogava na cabeça para não desmaiar. E fui. Aí posso dizer que uma vez na vida eu corri uma maratona. Foi a única vez também, graças a Deus. Dá uma aplauso que foi milagre. Mais milagre. É milagre do céu e um milagre da maratona. Milagre, nunca mais. E eu cheguei no final da porque diga assim: aquele que persevera não desiste. Diga comigo: a fé, a esperança. E o terceiro, diga o amor. O amor de Deus é diferente do amor humano. O nosso amor é um amor passageiro. É um amor circunstancial. Já viu aquele amigo? Eu vou falar dos tipos de amor. Amor filhos. Amor de amigo, amor de colega. Você às vezes tem um amigo que você ama, abraça ele, mas acontece alguma coisa no meio da vida, aquele amor parece que acaba. E você diz: mas eu amava tanto ela. Que diga assim: o amor humano é passageiro. O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher. Eu celebrei alguns casamentos que eu via no casal, eles se amavam. Diziam que iam ficar juntos até o fim. Passou 10 anos, 5 anos, passou 12 anos, vinha ver a crise. E o que aconteceu com a mulher? Diga comigo: acabou. E aqueles casais que se prometeram tanto no casamento, você vê ele aqui, tem advogado aqui, mas você vê ele na separação, parece outras pessoas. Não é verdade? Aí você vê um querendo derrubar o outro. Por quê? Porque o amor humano é transitório. Mas que amor que Paulo está falando? Diga amor ágape. Diga amor de Deus. Esse amor, ele é sacrificial. Ele é incondicional. Deus me ama, Deus te ama, mesmo quando você faz coisa errada. Sabia, Santos? Espera aí que eu vou lembrar. Santos Sucre. Né? Santos Sucre. Então, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, que nós pensamos assim, nós decepcionamos a Deus. Ele está te amando. Mesmo quando você fala coisas que não agradam a Ele, mesmo assim, Ele está te amando. O amor de Deus não depende das circunstâncias. Às vezes eu olho pessoas, situações, e eu falo assim: meu Deus, se fosse eu, não sei se estaria mais uma oportunidade. Aí vai lá, Deus dá mais 1, 2, 3, 15, 20 oportunidades. E você não consegue entender esse amor. Tem como entender o amor de Deus? Não. Só que aprenda uma coisa que eu sempre falo: o amor de Deus é eterno, mas as oportunidades não. Diga comigo: as oportunidades. Sim. E não é que Deus não ama, Valmir. Deus ama. Mas chega uma hora que Deus cessa as oportunidades. O amor de Deus é infinito, mas as oportunidades dele, ele não. É por isso que nós temos que pensar e tomar cuidado, porque Deus, eu vou falar algo aqui chocante para você, mas tem muitas pessoas que Deus amava e hoje estão no inferno. A Bíblia na história conta que quando Elvis Presley tinha 14 anos de idade, quanto precisava? Ele foi na Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Ele viu os irmãos orando. Ele entrou numa reunião. E a Bíblia diz, ele conta a história, que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a se alegrar. Ele chegou em casa tão alegre que ele falou para a mãe dele: eu sinto Deus em mim. E você pensa que Deus não amava Elvis Presley? Deus amava. A Bíblia fala que quando Saul foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre Saul, e a Bíblia diz que ele subia, ele profetizava. Aí a Bíblia diz lá no final em Apocalipse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome eu profetizava, em teu nome eu falava línguas, em teu nome eu fazia milagres e maravilhas. E vão ouvir de Jesus o quê? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então diga: o amor de Deus é perfeito, mas ele conta com o meu amor, porque ele não é uma emoção. Eu lembro de alguém que um dia ali no culto, José, aqui, pastor, eu fiquei todo arrepiado.
Ele não quer teu arrepio. Deus quer que você se renda a Ele. Pastor, quando eu ouvi você cantar, ouvi o louvor cantar, eu chorei. Deus não quer só teu choro. Deus quer o teu coração, a tua alma, o teu corpo. Deus quer que você se renda a Ele. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter um relacionamento conosco. Não é um namoro, né? Quando eu era novo tinha esse negócio de ficar, né? Eu sou meio velho, né? Eu fiquei com tal pessoa. Acho que acabou esse negócio de ficar, depois acabou, né? Tem muitos jovens aqui, jovens do lá embaixo. Mas quando eu era jovem, quem é velho aí lembra dessa história? A pessoa dizia, fiquei com tal pessoa. Não era namoro, era só ficar. Era até engraçado, né? Deus não quer ficar com você. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter intimidade conosco. Ele quer que você seja dele de manhã, de tarde, de noite. Ele quer entrar contigo na tua casa. Ele quer entrar contigo nos teus negócios, nos teus projetos, na tua vida. Ele quer fazer parte da tua história. Deus nos trouxe aqui para dizer, esse amor que eu quero ter contigo, esse amor que você tem que manter firme na minha presença, não é um amor qualquer, é um amor contínuo que vai até a eternidade. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, eu falei, Senhor, eu não sei se você já fez essa oração, tem que ter coragem, mas eu fiz. Senhor, estou com um dia me desviar da tua presença. Me prepara e me leva, porque eu não quero perder a salvação. Sabe, meu querido, porque imagina que coisa triste você passar a vida toda numa igreja, morrer e ir para o inferno. É melhor que o Senhor te prepare e leve. É uma palavra pesada? É. Mas quem ama Cristo, quem é amado, sentiu esse amor, esse vínculo não tem como quebrar, meu querido. Não tem como partir. Você consegue imaginar a tua vida sem Ele? Você consegue imaginar para onde você iria sem Ele? Para mim não tem vida sem Deus na minha vida. E eu quero dizer algo para você. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Deus quer fazer parte da nossa história. O Espírito Santo produz esse amor na nossa vida. E aí Paulo escreve para a igreja de Coríntios assim, ei, vocês são muito pentecostais, vocês são, né, tocha, mas fé, esperança e amor. E o mais importante é o amor. É como se Deus dissesse assim para mim assim, ou para você, não adianta ter fé sem amor. Não adianta ter esperança sem amor. Não adianta fazer nada para Deus sem amar a Deus. João capítulo 3,16 diz assim, aqui eu quero terminar minha palavra. Porque Deus, diga comigo, Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Ele entregou Jesus por você. E custou, tá? Tem pessoas que acham que não custou. Custou tanto que quando ele viu Jesus lá na cruz, os meus pecados foram lançados sobre ele, os teus pecados. A Bíblia diz que ele virou o rosto. E Jesus do céu, que nunca tinha ficado sem o Pai, pensa nisso, toda a sua eternidade, Jesus e Deus juntos sempre. Ele procurou e não achou mais o Pai. Por que ele não achou, pastor? Porque ele olhou assim, Deus lá do céu olha e vê os meus pecados sobre ele, e ele não poderia ver aquela cena. E ele procura e diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que ele não está mais? Os anjos olharam aquela cena e pensaram, que amor é esse? O amor de Deus por nós. É o amor de Deus que vai nos levar até a presença dEle. É o amor que me comprou sem eu merecer nada. Sem eu merecer nada. Eu jamais teria investido em mim mesmo. Mas Ele me amou e investiu na minha vida. Aleluia. E me deu a vida eterna em Cristo Jesus. Ele me limpou, Ele me lavou. Quantos de
nós estávamos lá fora perdidos. Mas Ele te encontrou. Não é porque você é boazinho, não é porque você não é não, cara. Nem eu. Mas é porque Ele te amou. Coloque de pé. A fé nos conecta com Deus. A esperança nos mantém firmes. Mas o amor nos torna semelhante a Cristo. O maior amor é porque Ele permanece em nós. E nós permanecemos nele. Aleluia. Você ama Cristo como Ele te ama. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você ama Cristo como Ele ama você? Você ama Cristo como Ele ama a tua história? Ou esse amor é um amor circunstancial? Pedro descobriu da pior maneira quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama mesmo? Aí Pedro já viu que deu ruim, né? Te amo. Porque Pedro está falando de boca. Era de boca. Nós às vezes falando para Deus que nós amamos Ele, mas de boca. Diga comigo: todo amor requer sacrifício. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Ei, Maria, é fácil? Quem aqui é casado aqui? Levanta a mão aqui. Eu tenho 33 anos de casado. 32, né? 32 anos de casado. 32 anos de casado. Eu a amo e ela me ama. E esse amor que nós temos um para com o outro demanda sacrifício, sim. Porque tem hora que ela deve me olhar assim e falar assim: meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Mas aí o amor, a Bíblia fala, não um amor circunstancial e passageiro, mas um amor feito em Cristo, faz com que nós continuemos juntos até o fim. Não porque nós sejamos melhores do que alguém, não somos não. Mas é o amor de Deus que faz isso, é o amor de Deus que faz. Aleluia, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos. Cante. Valores.
Você que está assistindo pela live, você que queira se converter aí, Deus está tocando na tua vida aí. Senhor, meu Deus e Pai, apresenta agora, Senhor, a vida dos santos, a vida da sua esposa, Senhor, agora aqui me chocar na tua presença. Foi o Senhor que trouxe eles, ó Pai. Esse é o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que estava lá na Venezuela, está aqui. Que trouxe ele lá de Minas Gerais, se cantava a basura. É aquele Deus poderoso que faz milagres e opera maravilhas. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos agora pedir em nome de Jesus que eles saiam daqui renovados, que eles saiam daqui restaurados. E tudo aquilo que estava querendo, quem sabe, destruir esta família, seja colocado agora sobre teus pés, Senhor. Restaura, renova, abre portas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vira para o próximo, bem-vinda aí nesse momento da vida. Agora vira para lá. Vai para o próximo lado, bem-vinda. Fica aqui, ó. Um abraço, Beto, um abraço para ele. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pode se sentar, você que está assistindo pela live, que Deus abençoe a tua vida, te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus.